Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história da única revolta de escravos bem-sucedida que o mundo já viu, a Revolução Haitiana. E para nos guiar, vamos usar a obra fundamental Os Jacobinos Negros e tentar entender como o que parecia impossível, de repente se tornou realidade. Essa é a grande questão, não é? A história é cheia de revoltas, mas só uma virou o jogo. E para responder a isso, a gente precisa voltar para o lugar onde tudo começou. Uma colônia de uma riqueza que a gente mal consegue imaginar, mas que foi construída em cima de uma miséria indescritível. Então, vamos lá. Bem-vindos a Saint-Domingue. No século XVIII, essa colônia francesa era muito mais do que a joia da coroa do império. Ela era simplesmente a colônia mais lucrativa do planeta e o verdadeiro motor econômico da França. 40 mil. Guarda esse número. Essa era a quantidade de seres humanos que eram traficados para Saint-Domingue por ano. Era uma importação em massa de vidas para alimentar uma economia que sozinha produzia quase metade de todo o açúcar e café consumido na Europa. A escala era absurda. E toda essa riqueza vinha transportada em porões de navios fétidos, superlotados. A chamada Travessia do Meio era um inferno na Terra, um inferno calculado, onde um número incontável de vidas se perdia antes mesmo de pisar na ilha. Para quem sobrevivia à viagem, a vida era um pesadelo constante. O chicote era quem ditava o ritmo do dia. E a crueldade não era por acaso, não. Era uma ferramenta, um sistema para quebrar o espírito e extrair o máximo de lucro. A morte era tão comum que a população escravizada não se reproduzia na mesma velocidade em que morria. O que nos leva de volta àquele número terrível: 40 mil pessoas novas todo ano para substituir as que o sistema matava. Mas aí, do outro lado do oceano, algo acontece. A Revolução Francesa. E as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade de repente cruzam o Atlântico e caem bem no meio daquele barril de pólvora social que era Saint-Domingue. É exatamente aqui que nasce o conceito dos jacobinos negros. Eles não eram só rebeldes, eram revolucionários. Eles ouviram a linguagem da liberdade vinda de seus próprios opressores e a levaram até a sua conclusão lógica. O argumento era simplesmente irrefutável. Se a liberdade é um direito do homem, então ela é um direito de todos os homens. O grande problema é que em Saint-Domingue a palavra liberdade tinha significados totalmente diferentes e conflitantes. Os grandes fazendeiros brancos. Eles queriam liberdade econômica, menos impostos da França. As pessoas de cor livres queriam igualdade política. E o 500.000 de escravizados. Eles queriam a liberdade mais básica de todas, a da própria vida. E essas visões, elas não podiam coexistir. Em agosto de 1791, o barril de pólvora explode. Milhares de escravizados se levantam numa revolta gigantesca e coordenada nas planícies do norte. As plantações em chamas se tornam o símbolo do início de uma guerra que ia durar mais de uma década. Todo grande movimento, claro, precisa de uma liderança. E dessa revolta vai surgir uma das figuras mais extraordinárias da história mundial. O nome dele era Toussaint Louverture. Um ex-escravizado, autodidata, um verdadeiro gênio militar e político. Diziam que, a cavalo, sua presença era tão imponente que o apelidaram de o Centauro da Savana. Foi ele quem conseguiu transformar grupos de rebeldes em um exército disciplinado, organizado. O Toussaint era, acima de tudo, um pragmático genial. Olha só que jogada. Primeiro, ele se alia aos espanhóis para lutar contra os franceses. Mas aí, quando a França revolucionária faz o impensável e abole a escravidão em 1794, ele muda de lado. Ele se junta aos franceses e usa o exército dele para expulsar os espanhóis e os ingleses da ilha. Depois de manobrar nesse tabuleiro de xadrez entre as potências europeias, ele entendeu uma verdade fundamental. A liberdade não seria um presente. Ninguém ia dar a eles. Ela teria que ser conquistada e defendida com as próprias mãos. Esse era o seu objetivo final e inabalável. Bem no auge do poder do Toussaint, a Revolução enfrentou a sua maior ameaça, um novo líder na França com uma visão grandiosa de império, Napoleão Bonaparte. Nesse ano, Napoleão, que estava determinado a restaurar a velha ordem, envia a maior força expedicionária marítima da história da França para esmagar a Revolução. Eram dezenas de milhares dos seus melhores soldados. Oficialmente, a missão era restabelecer a autoridade francesa. Mas sabe, as ordens secretas revelavam o plano real. Enganar os líderes negros, desarmar toda a população e, por fim, passo a passo, restaurar a escravidão.
Toussaint foi atraído para uma armadilha com promessas de paz. Foi capturado e enviado para morrer de frio numa masmorra nos Alpes franceses. Napoleão achou que com o líder fora de combate, a revolução estaria acabada. Ele não podia estar mais enganado. A captura de Toussaint não acabou com a Revolução, muito pelo contrário. Ela foi o gatilho para sua fase final, a mais brutal de todas. O sucessor de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, um general forjado no calor da batalha, assume o comando. E agora, o objetivo mudou para sempre. Não se tratava mais de negociar com a França. O objetivo era soberania total. O lema se tornou um só: liberdade ou morte. A estratégia de Dessalines foi implacável. Ele conseguiu unir as diferentes facções da ilha contra o inimigo comum, promoveu uma guerra de terra arrasada, de atrito, e ainda contou com uma aliada inesperada, a febre amarela, que simplesmente devastou as tropas europeias. O poderoso exército de Napoleão foi aniquilado. Então, em 1º de janeiro de 1804, a luta de 13 anos chegou ao seu clímax. Jean-Jacques Dessalines declarou a independência. A antiga Saint-Domingue foi rebatizada com seu nome indígena original, Haiti. E assim nascia a primeira república negra do mundo. A Revolução provou que os ideais de liberdade não tinham cor. Mas, ao desafiar toda a ordem mundial da época, o Haiti pagou um preço terrível por essa ousadia. A pergunta que fica ecoando até hoje é: por que a primeira nação do mundo a nascer de uma revolta de escravos foi tão duramente punida e isolada por séculos? Um legado que, de certa forma, a gente vê até hoje.